Dia 6 de dezembro de 2019. Há mais de 5 anos foi quando atingimos cada um o primeiro milhão de reais investidos aos 20 anos de idade. E hoje nós falaremos da mágica após o milhão. Como a sua vida muda depois desse marco. Então, para quem não conhece a nossa história, nós começamos a produzir conteúdo de games pro YouTube no final de 2016. Na época, tínhamos apenas 2 celulares Samsung e nenhum real no bolso, com a nossa mãe devendo mais de 80 mil reais. E na época, nós começamos gravando conteúdo de Clash Royale, era um jogo que nós já jogávamos e estava bombando bastante. E o primeiro ponto é que quando nós começamos lá atrás, nosso objetivo não era ficar milionário. Eu vejo algumas pessoas que não ganham nenhum salário mínimo ainda e já tem como seu objetivo, não que eu quero ficar milionário rapidamente. Quando você começa algo e coloca um objetivo extremamente distante, acaba sendo muito mais simples, muito mais fácil para que você desista no meio do caminho. Então, por exemplo, eu sou sedentário, não faço nada e eu quero começar correndo uma maratona, 42 quilômetros. O primeiro treino eu já vou buscar isso, o que vai acontecer? Você não vai conseguir correr nem 5 e vai desistir. Então, nosso objetivo inicial, depois que descobrimos que dava para ganhar dinheiro, era fazer um salário mínimo. Depois que atingimos esse patamar, era fazer um salário mínimo para cada. Depois nós observamos, um salário mínimo para cada era uns 2 mil reais, dá para ir além. Dá pra conseguir expandir, crescer e fazer 5 mil por mês. Depois passamos pra 10 mil por mês, depois foi pra 30 mil. Mas pra você conseguir aumentar os ganhos dessa forma em uma velocidade rápida, você precisa encontrar algo que seja escalável. Então produzir conteúdo pra internet, o trabalho que você tem, o tempo que você gasta pra produzir um vídeo que apenas 10 pessoas assistem, é o mesmo tempo que você vai gastar, porém pra 10 mil pessoas assistirem, 100 mil pessoas assistirem, meio milhão de pessoas assistirem. E a sua remuneração acaba crescendo junto com o aumento do seu alcance. Essas metas que você coloca algo próximo e depois vai aumentando, é a mesma coisa da maratona. Você vai começar correndo 1 km. Depois que você correu 1 km durante 5 dias, você observou, calma lá, 1 km eu consigo correr, agora eu vou partir para 3. Depois que eu partir para 3, se eu me esforçar um pouco mais, eu consigo 5 km. Depois eu consigo fazer 10 e por aí vai. Para as pessoas que querem ir atrás do primeiro milhão de reais investidos, porém não querem demorar 30, 35 anos, você precisa ir atrás de mais fontes de renda. Mas enfim, o tempo foi passando, a nossa receita foi crescendo e lá em 2018 nós conseguimos chegar no marco de fazer 100 mil reais por mês. Fomos lá, quitamos a dívida da nossa mãe e grande parte, praticamente tudo do que nós ganhávamos ia para os investimentos. Mas antes disso nós investimos nas nossas ferramentas de trabalho. Então fomos lá, compramos celular novo, óbvio que não é esse daqui, né, que esse aqui é mais novo ainda. Compramos câmera, que é a mesma câmera que a gente grava até hoje. Compramos computador também, que é aquilo, a nossa ferramenta de trabalho faria com que nós fizéssemos mais dinheiro ainda para poder investir. E dessa forma, no final de 2019 foi quando chegou, cada um com 1 milhão de reais investidos. Esse ano vão fazer 6 anos, o tempo passa, hein, pessoal? E qual que é essa mágica depois do milhão? Nós vamos te mostrar, mas já te adiantando que se você não fizer nenhuma besteira depois que você chegar lá, todo o restante da sua vida estará garantido. E como é que foi aquele momento que bateu 1 milhão de patrimônio, que eu abri a corretora, atualizei e vi aquele saldo? Então, no mês de dezembro, nós havíamos feito cada um seu aporte e tinha ficado muito próximo do milhão. Se eu não me engano, tava 990 mil e alguma coisa. Aí o que aconteceu? Eu tava lá muito próximo, eu ia aportar somente no mês seguinte, em janeiro. Porém, o que acontece? As ações que nós tínhamos ali, os investimentos que nós tínhamos se valorizaram e foi lá e atingiu esse marco. Eu até tirei o print, pode botar na tela aí, Ria. E você aí do outro lado, quando chegar também no seu primeiro milhão de reais investidos, não vai ser uma grandíssima surpresa. Você já vai saber há muito tempo antes que você vai chegar, porque é uma questão simplesmente matemática, de qual que vai ser a sua rentabilidade média e quanto que você aporta por mês. Aí quando batemos esse primeiro milhão, nós nem estávamos juntos no mesmo local, tinha um casamento no interior, o Matheus foi curtir um pouco lá em Florianópolis, aí ele tinha mandado, o Matheus que ficou sabendo primeiro, mandou o print pra mim, eu fui ver a minha corretora e também estava lá mais de 1 milhão de reais. E por mais que nós soubéssemos que essa meta iria chegar, você vê que aquilo lá é a concretização de uma realização, que tudo que você fez até então valeu a pena, o quanto nós nos dedicamos para criar conteúdo, para empreender, o quanto nós abrimos mão de sair, de curtir com os amigos, o quanto nós ouvimos as outras pessoas, não, que vocês estão fazendo palhaçada, que vocês estão de brincadeirinha, que tem que fazer uma faculdade, que tem que trabalhar com algo sério. Você vê que tudo aquilo valeu a pena. A pessoa que chega nessa meta precisou abrir mão de muita coisa, deixar de gastar o dinheiro hoje para investir, ter mais no futuro, e isso
com certeza é uma grande realização. Porém, eu e o Matheus não ficamos compartilhando com ninguém, tanto que era somente eu e ele que sabíamos que cada um tinha 1 milhão. Não falamos pro pessoal da família, não ficamos falando pra amigos também, porque não é que a gente tava querendo esconder alguma coisa de alguém. E é muito simples, é só pensar, eu falar isso aqui pras pessoas, vai agregar alguma coisa? Se não for agregar, melhor ficar quieto, melhor não falar. Então eu saio falando pro pessoal da família, principalmente quem veio de uma família com menos dinheiro. As pessoas já vão pensar, não, que se eu precisar de alguma coisa, se eu precisar de dinheiro, eu já sei pra quem pedir. Não, que a situação tá ruim aqui, que agora fulano é milionário. Sendo que as pessoas de fora veem como se fosse 1 milhão, que a pessoa já tá em outro patamar, vai andar de jato, vai ter barco, quando não é a realidade, mas enfim, vamos pensar, não, que eu posso pedir dinheiro pra ele que tá tranquilo. Então, eu vejo que caso não agregue nada, é melhor nem falar. Tanto que nós só passamos a falar mais sobre dinheiro por conta do nosso canal, que é de investimentos, que realmente tem uma ligação direta com dinheiro. Quando nós fazemos conteúdo somente de games, ninguém sabia de nada. E agora, chegamos no primeiro milhão. Como que é o dia a dia de um milionário? E a realidade é que, depois dessa marca, o primeiro milhão, no nosso dia a dia, de fato, nada mudou. Mas por que isso? Nós já morávamos em um apartamento bacana, na época de 300 metros quadrados, quando morávamos juntos. Tínhamos um carro aí que nós dividíamos, 1,30, 2014, que a gente pagou uns 60 mil reais, carro automático, com ar-condicionado. Na hora de comer em um restaurante, já era possível comer sem ficar olhando o preço do cardápio. Na hora de viajar, também dava pra fazer umas viagens bacanas. Tudo isso sem ficar se preocupando com o dinheiro e ainda assim investindo mais de 70% da nossa renda. E porque, principalmente para quem veio de baixo, é extremamente necessário investir bastante quando você começa a ganhar mais. Nós tínhamos outros colegas que também faziam vídeo de games e o pai e a mãe eram empresários, ganhavam muito dinheiro já. Então, para esse pessoal, ele ia lá, comprava carro de luxo, já tava comprando apartamento caro financiado. Caso ele parasse de ganhar dinheiro, a família ia ajudar, o pai ia falar: calma, filho, eu te dou um dinheiro aqui para você começar outro negócio, calma lá, filho, eu te dou o cargo aqui de gerente da empresa e aí você consegue pagar a sua parcela. Quem veio de uma família que não tem dinheiro não pode se dar ao luxo de errar. A melhor coisa que quem atingiu o primeiro milhão pode fazer é não se deslumbrar, não achar que agora você tá muito rico, que você pode comprar tudo aquilo que você quiser, que tudo se tornou barato. Vai lá, tô andando aqui no shopping, olha essa roupinha de grife aqui, 3 mil, tá barato, olha esse outro aqui, tá barato, tá tudo barato. Porque, caso você não erre, faça da forma correta, simplesmente não faça besteira, o resto da sua vida já está garantido por conta do cálculo que eu vou te mostrar agora. Várias coisas que você passava quando era pobre nunca mais vai precisar passar, de trabalhar em um subemprego na escala 6x1 para ganhar 2 mil reais, de ter que acordar 5 horas da manhã enquanto tá de noite ainda escuro para ter que pegar o busão lotado, metrô, na hora de voltar para casa, você lá preocupado andando na rua de noite, com medo de ser assaltado porque você mora em uma região que é perigosa. Então vamos lá, calculadora de juros compostos. O camarada já chegou lá, o camarada já se tornou milionário, então, até bugou aqui, é tanto número, é 10, é 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, mesmo que ele não venha investir mais nada, sendo que, pra quem se tornou milionário, acaba não retratando a realidade. Então o cara foi lá, investiu bastante, chegou no milhão, a tendência é que ele continue investindo. Mas vamos simular aqui que ele parou, Renan. Não vai gastar do investimento, mas também não vai mais aportar nada. Vamos colocar aqui que ele consegue uma rentabilidade mensal de 1% ao mês. O que vai acontecer? Os juros em cima de 1 milhão rendendo 1% ao mês. E lembrando, e hoje a Selic está pagando mais de 1% ao mês, mas o ideal para qualquer pessoa que está investindo para o longo prazo é montar uma carteira diversificada. Então nesse cálculo vai aparecer um reloginho que todo mês vai crescer 1% ao mês. Porém, com essa carteira diversificada, vai ter mês que vai render menos, vai ter mês que vai render mais, mas na média você consegue aí de maneira tranquila com 1.120.000 reais por ano. Porque não dá pra se apegar a Selic, não dá pra se apegar somente ter na renda fixa, que hoje paga 15% ao ano, quase 1% ao mês. Mas a Selic sobe e desce também, da mesma forma que tá lá em cima, ela pode cair, pode chegar a 6, pode chegar a 7. Lá na pandemia, que foi algo mais fora do convencional, chegou a 2% ao ano. Mas enfim, podemos ver aqui, mês após mês, subindo de juros, 10 mil reais.
Porém, lembre-se que se trata de juro composto. Então, o primeiro mês, 1 milhão rendeu aqui 10 mil, o que faz com que totalize um patrimônio de 1 milhão e 10 mil. No próximo mês, o rendimento não vai ser em cima de 1 milhão, vai ser de 1 milhão e 10 mil. Então, o que acontece? 1 milhão e 10 mil rendendo 1%, no mês seguinte tem 10 mil e 100 reais a mais, e aí vai subindo mês após mês. Você chegou no primeiro milhão, não aportou mais nada, não investiu mais nada, mas esqueceu que esse dinheiro existe. Olha lá, 11 meses depois, você já tem 1 milhão 126 mil reais. Quando você tava lá começando, era duro ainda, não tinha nenhum real. Imagina aí, lembra? Como que foi a dificuldade pra você fazer aí 126 mil reais? Então, tendo 1 milhão, somente esquecendo o dinheiro, aí que vem um ponto importante que as pessoas se perdem. Ai, que eu tenho 1 milhão, que nem eu falei, que agora eu posso gastar, que agora a vida é de milionário, que agora é só viajando pra fora do Brasil, é até de classe executiva. Por conta de não saber se segurar, as pessoas não conseguem ver isso acontecendo. Então, somente de deixar o dinheiro investido, somente de você não mexer mais, óbvio que tem que investir da maneira correta, ter uma boa carteira e tudo mais, você fez aqui, ó, em um ano mais 126 mil reais. 40 meses depois, pouco mais de 3 anos, somente de não ter mexido no seu dinheiro, deixar ele investido, você já tem 1 milhão e 500 mil reais. Isso sem fazer mais nada. Dependendo, se for um momento bom do mercado financeiro, macroeconômico, o camarada já pode ter chegado uns 2 milhões. E fora que eu já falei, o cara que chega em 1 milhão investido, ele não para de aportar aqui nesse cálculo, aqui na simulação, ele continua investindo. O cara que continua investindo após esses 40 meses, já pode estar nos 2, nos 3, nos 4, nos 5 milhões dependendo. Se passaram mais 69 meses, chegou aqui nos 2 milhões, isso que ele não aportou mais nada, e também tem que lembrar que é juro composto, então quando eu tinha 1 milhão, tava rendendo ali pro camarada 10 mil por mês. Quando ele chega nos 2 milhões, vai chegar no terceiro ainda mais rápido, porque a partir desse momento não rende mais 10 mil por mês. Vocês podem ver aqui, já tá rendendo 20, já tá rendendo o dobro. Do primeiro pro segundo milhão, vocês podem ver, demoraram 69 meses. E agora, do segundo milhão pro terceiro, nós conseguimos ver aqui, ó, que ele chegou no mês 110. Do segundo pro terceiro demoraram 41 meses. Isso aqui foi 40% mais rápido. E aquilo, quando tinha 1 milhão investido, recebia 10 no mês. Tendo 3 milhões, tá recebendo 30. Então do 3 pro 4, vocês podem ver que nem tem que arrastar tanto, que já chega rapidinho aqui, ó, no mês 139. Foram mais 29 meses. Foi 60% mais rápido que do primeiro pro segundo milhão. Você com o primeiro milhão estava recebendo 10 mil por mês, agora já tá crescendo mais de 40 mil reais todos os meses. E por conta disso, que do quarto milhão pro quinto milhão de reais, tá aí mês 161, foram apenas mais 22 meses. Foi 70% mais rápido do que do primeiro pro segundo milhão. Então é aquilo que nós já te falamos. Quando você chega no primeiro milhão, é só você não fazer besteira. Então, nesse cálculo aqui, nós estamos considerando que o camarada não tá nem investindo mais, ele somente tá reinvestindo o que ele recebe. Tudo que ele ganha com o trabalho dele tá gastando, ele tá torrando. Exato. Se ele continuasse investindo, essa conta aqui estaria andando, estaria crescendo de uma forma muito mais rápida. O maior problema que acontece é aquilo. O camarada chega no primeiro milhão e ele já se emociona. Ele pensa o seguinte, muitas vezes, nem luxo de verdade. Ah, beleza, chega no primeiro milhão, compra um apartamento. De 700 mil, compra um carro. De 300, esse milhão já foi embora e agora ele tem que pagar condomínio, tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU e não vai ver o patrimônio crescendo dessa forma. E além disso, montando uma carteira bem feita, é completamente possível que você tenha uma rentabilidade acima de 12 e pouco por cento ao ano, que você tenha uma rentabilidade de 13, de 14, de 15%, se for mais fora da curva, 16% ao ano. Mas agora que vem um ponto de extrema importância. O camarada que chega no primeiro milhão de reais investidos, ou até mesmo que tá na caminhada, que tá no 100 mil, 200 mil, 300 mil, rumo a 1 milhão. Muitas vezes esse cara, essa pessoa tá muito preocupada no próprio trabalho, para conseguir gerar renda o suficiente, para conseguir acumular cada vez mais dinheiro e chegar nesse patamar. E muitas vezes não vai atrás de aprender a investir, de entender como funciona, de entender como é uma carteira boa. Muitas vezes vai lá, cria conta na corretora, aí o assessor chama, olha que você tá com um patrimônio bacana aqui, vamos investir, tem esse FII certificado aqui, tem essa operação estruturada que agora eles não chamam mais de COIA. O que acontece? Por investir em ativos ruins, onde quem ganha somente acaba sendo o assessor que tá indicando, o que acontece? Isso aí atrasa demais o crescimento do patrimônio dessa pessoa. Muitas vezes, dependendo do investimento, fica lá travado durante 5 anos
e depois não rendeu praticamente nada. E é aquilo quando você tá começando com pouco dinheiro e você investe errado, faz péssimas decisões, com 100 reais, com 1.000 reais, é uma coisa. Você vai fazer uma renda extra, em um mês você vai resolver, você consegue fazer esses 1.000 reais, não é algo extremamente difícil de se atingir, porém, o cenário é completamente diferente pro camarada que vai lá e erra com 100.000 reais já. Imagina quanto tempo a pessoa leva pra fazer 100.000 reais, com 200.000 reais, imagina quanto tempo ela demorou pra chegar nesse patamar. Então, quando você erra com mais, acaba sendo o buraco muito mais embaixo, é muito mais complicado de você conseguir recuperar aquilo que foi perdido. E é por isso que nós estamos com a nossa consultoria financeira de Nai Capital para pessoas que têm acima de 100.000 reais investidos ou conseguem aportar mais de 3.000 reais por mês. Eu sei que você está em busca do seu primeiro milhão, da sua liberdade financeira. E foi o que nós já falamos, quem chega nesse patamar não pode errar, porque esse erro custa muito caro. E na consultoria você tem um plano 100% personalizado de acordo com a nossa estratégia para investir da melhor maneira possível e atingir os seus objetivos. Então aqui embaixo, na descrição do vídeo e no comentário fixado, tem o WhatsApp para você conversar com um dos nossos consultores, que ele vai entender qual é o seu momento de vida, como é que é a tua carteira agora, vai analisar e vai conseguir alocar da melhor forma possível. E para você que ainda não chegou nesse patamar de ter 100.000 reais investidos, temos o nosso aplicativo Dinai, que está disponível tanto na App Store quanto na Google Play, e lá você também tem um grande auxílio para os seus investimentos, consegue acompanhar a sua carteira, consegue ter acesso a vídeos falando das ações, dos fundos imobiliários, tudo que tá acontecendo no mercado para investir melhor. Agora, voltando pro milhão investido, o camarada que chega nesse patamar, que vive sim uma vida confortável, porém sem luxos, sem extravagâncias, o que acontece muito mais rapidamente, que ele continua investindo também, o que é muito importante, ele vai chegar no segundo milhão, nós mesmos. Menos de um ano depois, cada um já estava no segundo. E depois os outros foram vindo muito mais rápido. E mesmo que dê algum problema na sua vida, que você perde as suas fontes de renda, que a sua empresa dá errado, que você perdeu o emprego, tendo já 1 milhão de reais investidos, você fica muito mais tranquilo. Se você quer até mesmo viver de renda, você consegue gastar aí 5, 7 mil reais por mês. Foi o que nós já falamos. Você não vai ter que trabalhar um emprego que paga muito pouco, que você não gosta, para conseguir pagar as contas. Esse milhão já vai ser capaz de pagar. E aí você vai poder pegar o seu tempo, já que as suas contas já estão pagas, e aprender uma nova habilidade, começar um novo projeto, mesmo que inicialmente ele não te pague nada. Porque tendo esse 1 milhão investidos, você já tá com as contas pagas. A sua mente já tá muito mais tranquila para que você consiga pensar e produzir mais. Enquanto isso, outro camarada que foi gastando dinheiro, que não acumulou nada, e agora tá em uma situação apertada, o que acontece? Ele vai ter que trabalhar na primeira coisa que aparecer para conseguir pagar as contas, para conseguir sobreviver. Então, por exemplo, chegamos no primeiro milhão no final de 2019. Em 2022, o conteúdo que nós fazíamos de games, nós já não queríamos mais fazer. E pelo fato de na época já termos aí alguns milhões investidos cada um, foi possível começar um novo projeto do zero, sem ganhar nada. Então nós começamos o canal Gêmeos Investem para falar de investimentos, educação financeira, e nos primeiros 4 meses não ganhamos nenhum real, mas os nossos investimentos já estavam garantindo a nossa renda para não precisar se preocupar. Sendo que a gente nem precisou gastar dos nossos investimentos, porque nós tínhamos ainda as outras rendas aí do canal de games, de outros contratos e tudo mais. E depois que você já conquista o primeiro milhão, já tem mais dinheiro, você tem a possibilidade de expandir, de investir em outros projetos, de conseguir outras fontes de renda. Então, por exemplo, hoje nós produzimos conteúdo aqui para o Gêmeos Investem, nós temos a nossa consultoria financeira, temos aplicativo de investimentos, temos outras empresas que nós investimos também. Existe aquela famosa frase, dinheiro traz dinheiro, mas você precisa tomar muito cuidado com ela. Dinheiro traz dinheiro se realmente tem uma pessoa capacitada por trás que sabe fazer esse dinheiro girar. Se você tem um cara que tem a mentalidade pobre, que só consome, que só quer ostentar, que só quer mostrar pros outros que ele tem dinheiro, esse cara não interessa se vai ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão ou 10 milhões, ele vai arrumar um jeito de torrar tudo. Então o camarada que despontou muito, foi lá, fez 10 milhões de reais líquido na conta. Ah, porque dinheiro faz dinheiro, beleza, dinheiro faz dinheiro, me responde que dinheiro vai ser feito. Camarada foi lá, comprou uma casa em condomínio, comprou uma Lamborghini Urus, comprou uma lanchinha, um barquinho. Onde que esse dinheiro alocado aí, essas coisas que ele comprou, vai fazer mais dinheiro? A real é que não vai fazer. Na verdade só vai gastar dinheiro, né, porque vai ser um custo anual gigantesco só pra manter aquilo que ele comprou. Enquanto isso, se você sabe fazer dinheiro, você investe aí, realmente esse dinheiro vai fazer mais. Então aprenda uma habilidade que tem demanda, empreenda de alguma forma, gere
valor e ganhe dinheiro. Depois disso, ganhando mais, você passa a investir mais, você pode sim melhorar o seu padrão de vida, mas sempre um padrão abaixo daquilo que você está ganhando. Quando você chega nos primeiros 100 mil reais, você já está encaminhado. E depois que você chega no primeiro milhão, é o que nós te mostramos. É só não fazer besteira. É o que nós realmente fizemos e acreditamos pela simples matemática. E para você que tem mais de 100 mil reais investidos, o link para você entrar no WhatsApp, falar com um dos nossos consultores e entrar para a Deny Capital tá na descrição, e até o próximo vídeo.